Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Glaucia Coutinho, especialista em investimento para mulheres, e esse é o meu podcast Muito Além das Finanças. O tema de hoje é sobre humor. Como o humor interfere no seu dia a dia? Como o humor pode ser prejudicial para suas finanças? E como o humor pode, de alguma forma, atrapalhar seus relacionamentos? Então, primeira coisa que a gente vai estar trazendo hoje é que o humor pode sim atrapalhar sua vida financeira. Vamos conversar sobre isso? A primeira coisa que a gente não checa é se a gente está se sentindo bem. Na grande maioria das vezes, a gente se sente incomodado com alguma coisa, mas a gente está tão no automático, tão no dia a dia, que a gente acaba passando por cima daquilo e a gente vai seguindo. Então, a gente não olha e não entende que a gente está cansado, que a gente está irritado, que a gente está triste, que a gente está feliz, né? Nesse caso, a felicidade ajuda, mas os sentimentos, as emoções mais negativas, elas acabam atrapalhando. E identificar isso é o primeiro ponto para a gente parar de ficar repetindo sempre as mesmas ações. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é um exemplo meu, para vocês entenderem do que a gente está falando. E o primeiro exemplo é, hoje é uma sexta-feira, eu estou gravando numa sexta, apesar dos episódios aqui do podcast irem ao ar aos domingos, mas é uma sexta. E a minha energia, vamos dizer assim, minha bateria social, né? A minha bateria, vamos dizer, cognitiva, ela tá já declinando, né? Vim de uma semana intensa de trabalho, eu tô bem cansada. E a gente pensa no quanto o cansaço pode fazer a gente ficar mais irritada, fazer a gente ficar de mau humor. E sim, você dorme mal, você está trabalhando muito, você está com a memória já prejudicada e eu tô aqui gravando. Então, uma das coisas que acontece, que eu já me peguei fazendo, é que quando eu tô muito cansada, sim, eu fico irritada, sim, fico com a memória prejudicada, mas eu também me pego muito cri-cri, muito mais controladora do que habitualmente eu sou, né? E aí eu tenho a tendência de cobrar muito mais a minha equipe, eu tenho a tendência de querer as coisas para ontem e a minha paciência fica num nível muitinho baixo. Então, identificando que quando eu tô cansada, eu fico irritada e eu fico sem paciência, e naturalmente eu já sou uma pessoa com a paciência bem limitada, eu comecei a entender o que eu precisava fazer para mudar isso. E não foi uma mudança simples, porque para eu mudar o que eu preciso mudar, eu preciso abrir mão de um pouco do meu controle, né? E isso foi bem difícil. E quando eu olhava para esse controle, eu tinha dificuldade em abrir mão por conta de perder o controle, perder o acesso, perder a informação de determinados clientes. Então, realmente, eu entrava num processo que a gente chama na psicologia econômica, né, de aversão à perda. Eu tinha uma aversão à perda tão grande de não poder estar atendendo todo mundo quando eu queria, de não ter tempo na minha agenda hábil para atender a quantidade de clientes ou a quantidade de mentoradas que eu tenho, que eu falei, não, eu preciso organizar isso. Mas isso, gente, foram anos de terapia tentando descobrir como que ia funcionar essa questão de passar a minha agenda ou de trazer alguém para me ajudar. Porque também entra um outro sabotador, além do controle, né, do controlador, que era de, será que as pessoas vão fazer da mesma forma que eu? Então, a minha primeira tentativa foi organizar uma agenda, essa agenda foi organizada e ela tinha poucos espaços limitados de intervalo entre blocos de atendimentos de mentores, de mentoradas, de clientes, mas eu tinha aí um outro ponto, né? Nós, mulheres, somos muito prestativas. E aí, toda vez que alguém me ligava, né, na semana que está acontecendo, falava, ai, Glaucia, eu preciso falar com você, não sei o quê. Aqueles espaços que era para eu descansar, tomar um café, almoçar ou fazer qualquer coisa do tipo, eu usava para encaixar aquelas pessoas. Então, chegava sexta-feira, obviamente, eu estava esgotada, irritada, sem paciência, a louca. Né? Então, a primeira coisa que eu decidi é que eu não ia mais no escritório às sextas-feiras, porque todo mundo sofria quando eu estava lá. Brincadeiras à parte, o que eu preciso mostrar para vocês aqui? Não é só identificar aquilo que está fazendo a gente ficar de mau humor, né? É identificar e entender o que eu posso fazer para mudar. E eu identifiquei. E o fazer para mudar era trazer pessoas para trabalhar comigo, mas trabalhar com uma coisa que era muito preciosa, que é o relacionamento que eu tenho com as minhas mentoradas e com os meus clientes quando a gente está falando de assessoria. E ali eu tinha aquela coisa, eu trouxe as pessoas e eu tinha muita dificuldade de passar uma parte daquele atendimento operacional, não era a parte estratégica, era a parte operacional para as pessoas que iam estar me ajudando. E aí vinha a parte de aversão à perda. Por que eu não quero passar? Qual é a dificuldade para passar?
E aí o tema desse episódio vem exatamente nessa questão do humor, do quanto o humor está levando a gente a perder coisas, e a questão da gente entender que a aversão à perda também tem a ver com o humor. E aí eu fiquei bem chocada quando eu fui estudando e fui vendo alguns artigos científicos que traziam essa informação de forma muito clara. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Então, dentro de uma experiência minha pessoal, eu descobri que tinha estudo científico comprovando aquele mal-estar que eu estava sentindo. E eu estava igual um ratinho naquela roda ali, né? Trabalhava a semana inteira, me programava no domingo, deixava espaços na agenda. Durante a semana, eu enchia todos aqueles espaços para atender todo mundo. Eu, Gláucia, a minha parte pessoal no final da agenda. E aí eu falei, não é possível, né? Eu entendo, eu já identifiquei, mas eu não consigo sair dessa roda. E aí alguns estudos científicos trouxeram essa informação e eu quero compartilhar isso com vocês. A primeira coisa que a gente olha, né, quando a gente está falando aí do estudo científico, é que ele traz qual foi a situação específica, qual foi a alteração de humor que você teve e qual o pensamento que essa alteração de humor te traz e qual é o comportamento que você tem em função desse pensamento. No meu caso ali a situação minha agenda está lotada, não satisfeita, eu encho mais a agenda ainda de pessoas. E aí chego no final da semana, o que acontece? Cansaço, alteração de humor. Essa é a alteração. Completamente irritada com tudo que está passando ali na minha frente. Pensamento. Talvez eu não deva estar no mercado financeiro, porque esse mundo é muito acelerado, eu preciso atender todo mundo com o nível de qualidade que eu sempre atendi da minha época de advogada, da minha época como gestora de recursos humanos. E qual era o comportamento que vinha ali na minha cabeça quando eu tinha esse pensamento? Talvez eu não deva estar aqui. Eu vou desistir da assessoria de investimento. Esse era o ciclo que ficava na minha cabeça. Começava a semana super empolgada, super feliz com o que eu estava fazendo. Vinha um cansaço excessivo no final daquela semana por falta de planejamento e organização, né? Por falta de dificuldade de dizer não. Meu prestativo estava muito alto ali. E no final das contas, o comportamento que vinha vou desistir, vou desistir, vou desistir. E aí eu precisei resolver isso. Qual foi a forma que eu entendi que eu iria resolver isso, né? Delegando uma parte operacional do meu atendimento para pessoas que eu contratei para o meu time. Funcionou, gente? Não, porque eu tinha o excesso de controle. Toda vez que a gente está cansado, né, que a gente está de mau humor, que a gente está ali irritado com alguma coisa, está bem no auge do mau humor, a gente ativa uma parte do cérebro chamada ínsula. E é uma parte que lida com essa questão do medo. Ela ativa, ela aumenta essa questão da aversão ao medo. Então eu estou sempre tentando achar uma solução quando eu estou ativando a minha ínsula, porque eu estou irritada, porque eu estou mal-humorada, porque eu estou esgotada. Então, a tendência de eu achar uma solução ali é uma solução negativa, não é uma solução positiva. Em contrapartida, no estudo científico, eles trazem exatamente o oposto. Quando eu estou bem-humorada, quando eu estou com o humor mais alto, quando eu estou sorridente, a tendência é que a gente seja muito mais otimista, né? Que a gente encontre muito mais situações, que a gente tenha muito mais habilidade de usar a criatividade a nosso favor. A gente ativa o córtex pré-frontal, que é exatamente o que liga ali, né? As nossas informações com as nossas emoções, a nossa informação racional com a nossa capacidade de sentir as coisas, e aí fica mais fácil encontrar uma saída. Mas qual era o meu grande problema? Por que eu não conseguia sair do ciclo vicioso? Exatamente porque eu buscava sempre encontrar uma solução quando eu estava mal-humorada, irritada, cansada, esgotada. Eu nunca pensava naquilo de uma forma estratégica do tipo, legal, hoje eu levantei, estou super descansada, vamos supor que amanhã, sábado, eu levante super descansada e falei, legal, vamos resolver o problema de ontem para eu não chegar na próxima sexta-feira cansada? Eu não fazia isso. Eu deixava realmente para pensar numa solução quando eu estava já no limite. E por que eu trouxe todo esse contexto da minha vida pessoal aqui para vocês entenderem? Porque quando a gente está falando de investimento, essa mesma lógica, né, do córtex pré-frontal, do otimismo, do bom humor, trazer soluções mais criativas, fazer a gente aceitar mais risco, a gente topa arriscar, por isso a gente é mais criativo, a gente topa ter uma ideia inovadora, fazer uma coisa diferente. Quando a gente fala de investimento, isso é importante, né? Então, tem esse ponto. E quando eu falo que eu estou de mau humor e eu estou falando de investimento, eu estou com a minha aversão à perda super alta. Eu não quero perder, eu não tolero perder. Então, eu posso até ser um investidor mais arrojado, mais agressivo, né? Ser uma pessoa que topa correr risco, mas quando eu estou naquele mau humor, a tendência é que eu não vá para esse lugar. Então, 2 pontos importantes.
Quando a gente vai falar de investimento, a gente fala sobre investimento, a gente pensa sempre em conhecimento técnico. Eu não entendo de investimento. Eu tenho um monte de mentoradas, um monte de alunas que já fizeram curso, entendem conceito técnico, conseguem te explicar como é que funciona cada tipo de investimento, mesmo assim elas têm medo de investir. O medo de investir tem a ver, sim, com a questão do humor. Não necessariamente todo o medo que eu sinto tem a ver com mau humor, né? Tem a ver de eu estar com humor negativo. Mas é importante a gente olhar. Eu realmente não estou investindo porque eu tenho medo, ou eu não estou investindo porque eu estou sentindo uma coisa negativa agora. Porque eu estou cansada, porque eu estou irritada, porque eu estou sem tempo, porque eu estou correndo. Coisas que atrapalham. Então, primeira saída para esse tipo de medo eu tenho que separar um tempo para eu poder investir com calma. Sem estar na correria, sem estar na irritação, sem ter... Acabei de brigar com meu marido, vou sentar para investir? Tô querendo matar ele. Gente, não. A perda ali vai estar altíssima. Então, gente, quando a gente está trazendo a parte de investimento, eu sempre falo na minha mentoria, né? Investimento não é só ter conhecimento técnico. Não é só você estar ali e falar assim, legal, eu sei o que é um CDB, eu sei como é que a inflação funciona, a taxa Selic, que legal, a bolsa caiu, vamos lá investir. A nossa emoção afeta ali. E não é uma emoção, eu levantei hoje, estou super bem, mas aconteceu alguma coisa, sei lá, na hora do almoço. Você foi lá, brigou com o marido, brigou com um colega de trabalho, tomou a chamada do chefe, você senta e fala, eu tinha me comprometido a comprar X ações agora. E você senta ali com um humor meio complicado. Você vai duvidar, será que eu vou comprar mesmo? Você já tinha feito todo o estudo técnico na hora que você estava bem, de que fazia sentido, que aquela ação ia compor tua carteira, que ia ser uma boa aquisição, mas aí acontece alguma coisa e você entra na aversão à perda. Por quê? Você estimulou um pedaço do seu cérebro, e aí a gente está falando de estímulo, de entrar em contato, né? De bioquímica do nosso cérebro, onde eu ativei o medo. Então, eu preciso entender que quando eu estou de mau humor, talvez não seja a hora de fazer um investimento mais arrojado mesmo, porque o medo vai me tirar ali do foco. Da mesma forma, quando eu estou muito feliz, eu também tenho que ter parcimônia. Por quê? Poxa, eu estou muito feliz, eu tenho que correr o risco ali de olhar e falar, legal, vamos lá, vamos topar correr um risco, mas eu não posso entrar na euforia, que é o excesso de motivação, de alegria, que seria mais disfuncional, tá? Então, tanto para o bem quanto para o mal, é importante a gente olhar e acompanhar aqui o que eu estou sentindo quando a gente está falando de investimento, tá? E um outro ponto, né, que eu brinco e falo assim, alguém já viu alguém perdendo dinheiro de bom humor? Não, né? Então, é um ponto para a gente olhar. A gente olha, quando eu olhei esse estudo, eu falei, será que é isso mesmo? E aí eu comecei a me fazer algumas perguntas. A primeira pergunta foi essa. Quando eu estou perdendo dinheiro, meu dia pode estar sendo maravilhoso, pode ter acontecido um monte de coisa legal, mas quando, sei lá, eu olhei, achei que aquela ação ia ser super legal, comprei ela e ela começa a cair, dá um desconforto. A gente não fica tão bem-humorado igual a gente estava antes. Mas outro ponto que me chamou muita atenção foi a questão da remuneração, da performance. Então tem um estudo, eu vou deixar os estudos, o link dos estudos aqui, para quem quiser pesquisar, o nome bonitinho, só jogar no Google que vocês vão ter acesso, né, ao estudo inteiro. Mas veio a questão da alta performance. E uma das coisas que me chamou a atenção ali era, as pessoas mais mal-humoradas, elas têm a tendência de ter uma performance menor. Até aí tudo bem. Vírgula, as pessoas mais mal-humoradas ganham menos, têm uma remuneração menor do que as bem-humoradas. Consequentemente, se eu tenho uma remuneração menor, eu tenho uma qualidade de vida menor. Então, uma coisa que a gente precisa começar a olhar também é, o meu bom humor está me ajudando a chegar na minha carreira onde eu quero chegar? O meu bom humor está me dando disposição para trabalhar, arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito? Ou o meu humor, não vou nem dizer mau humor, o meu humor está me deixando na mediana? Eu sou só mais uma. Eu era só mais uma advogada, eu sou só mais uma educadora financeira, ou eu estou trabalhando para ser a melhor? Pessoas mal-humoradas não trabalham para ser o melhor. Pessoas mal-humoradas não dão o melhor de si. Pessoas mal-humoradas não têm os melhores salários. Pessoas mal-humoradas não têm as melhores promoções. Ela até pode ser promovida, mas ela não tem as melhores promoções e talvez não tenha a promoção na velocidade que ela gostaria de ter. Pessoas mal-humoradas têm menos energia, têm dificuldade para realmente trabalhar, entregar o que precisa entregar e morrem de medo.
Então, o meu ponto hoje era: o humor consegue interferir na nossa vida? Sim. O humor consegue interferir no meu resultado financeiro? Também. O humor consegue interferir no meu salário, na minha forma de receber o dinheiro? Também. E muito cuidado. Por quê? A maior parte dos problemas familiares que a gente tem hoje estão relacionados ao dinheiro. E a falta do dinheiro ou a má administração do dinheiro, sim, causa mau humor. Sim, causa irritação, sim, causa falta de paciência. Então, para quem está passando por esse pedaço, por esse problema, está tendo alguma dificuldade, mas não quer resolver se separar, né? Não quer resolver terminar um casamento, quer que a sua vida familiar continue bem e que seja só realmente o problema financeiro, não deixe de procurar ajuda, né? Existem formas de você conseguir se organizar e quando você tem uma ajuda profissional é muito mais fácil você sair do problema do que você efetivamente ficar tentando sozinho. Não é que você não vai conseguir, é bem provável que você vai conseguir, mas será que você vai conseguir no tempo que você precisa? Será que você vai conseguir na velocidade que você gostaria de resolver o problema? Então, não deixe os problemas financeiros destruírem o seu humor e não deixa o seu humor levar os outros relacionamentos ladeira abaixo junto com o problema financeiro. Esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado e se você não segue aqui o canal, já segue. E se você estiver assistindo a gente pelo Spotify, dá lá a avaliação das 5 estrelinhas que vai ajudar bastante a gente. Vejo vocês no próximo episódio. Um beijo.